Que o nosso bom Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus dos vivos, Ele possa manifestar-se por meio de Jesus Cristo, nos concedendo neste dia o Espírito Santo, para que em nós existam condições mais adequadas, mais apropriadas para recebermos a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Este profeta Isaías, ele viveu e exerceu o seu ministério cerca de 700 anos antes da era cristã, ou seja, 700 anos antes da vinda do Messias, Jesus, o nosso Cristo. Como outros profetas, ele também anunciou a vinda do Senhor, falando pelo Espírito de Deus, profetizou acerca daquele que seria e que é o ungido de Deus, que viria em socorro ao povo santo e a toda esta humanidade. 700 anos antes da vinda do Senhor, ele fez tal anunciação. Quando Jesus chegou ao mundo enviado por Deus, ele, ao iniciar o seu ministério, como relata o Evangelho de Lucas, ele foi na sua cidade natal, Nazaré, e como de costume, diz o texto evangélico, que ele entrou numa sinagoga no dia de sábado. Na sinagoga, ele se pôs de pé e foi dado um livro para que ele fizesse a leitura, como o costume. O livro que foi dado a Jesus foi o livro de Isaías. Ao abrir o livro de Isaías, ele abriu especialmente neste capítulo 61. Começou a ler, leu até alguns versículos, voltou, sentou-se no seu lugar, e diz o texto que os que estavam presentes na sinagoga ficaram com seus olhares fixos em Jesus. Ele voltou a se levantar, se pôs de novo diante daquela sinagoga e disse: olha, hoje estas profecias se cumpriram. Após estas palavras, os presentes ficaram, no dizer do texto, maravilhados. E alguns começaram a dizer: mas não é este aí o filho do José? Começaram a duvidar do Senhor. Ele fez mais algumas considerações acerca de tal situação e no final expulsaram o Senhor, não só da sinagoga, mas expulsaram o Senhor da sua cidade. Desejaram, já naquele instante em que ele começava a exercer o seu ministério, matar o Senhor. Como não era o tempo adequado, diz que o Senhor se retirou do meio deles para seguir adiante com a sua tarefa. Como os irmãos que nos antecederam, nós também invocamos aqui ao Senhor Deus que nos dê melhores condições para recebermos a palavra de Deus, para que nós sejamos, irmãos, mais dignos do que aqueles homens que estavam naquela sinagoga. Que nós não tenhamos nos nossos corações nenhum tipo de escândalo ou de indiferença
em relação à palavra da profecia que se cumpriu na pessoa de Jesus. Que nós sejamos mais dignos, não porque somos melhores, não porque somos mais nobres, mas que o socorro do Senhor, que a manifestação deste Espírito possa abrir mesmo, efetivamente, os nossos olhos e os nossos corações, para que nós também percebamos que a profecia se cumpriu naquele dia. E que Jesus é a nossa única saída. É a única alternativa para que nós possamos nos reconciliar com o nosso Deus e nos reconciliar como povo, como filhos de um mesmo Pai. O que diz a profecia? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Esta era a profecia que Jesus começou a ler diante daqueles homens e que hoje, pelo Espírito de Deus, é colocada diante de nós. Jesus é o portador do Espírito de Deus. Jesus veio para trazer a nós boas novas, boas notícias, grandes notícias, grandes revelações. Eu gosto sempre de destacar duas. Entre tantas novidades que o Senhor trouxe, eu gosto sempre de destacar o perdão dos pecados e a ressurreição. Irmãos, olha que notícia maravilhosa. Jesus veio dizer para nós que os nossos pecados podem ser perdoados. Com muita frequência nós ouvimos falar de perdão dos pecados, e eu penso que nós ainda tratamos desta questão de uma forma muito subjetiva. Porque com o conforto que nós vivemos nesta humanidade, nós ainda não compreendemos direito, ou não temos uma noção muito clara do que significa não sermos perdoados nos nossos pecados. Mas nós podemos, de alguma forma, materializar alguma situação que talvez nos ajude a compreender. Imagine, irmãos, eu gostaria que os irmãos fizessem um esforço. Eu acho que será um esforço grande. Eu acho que será um esforço imenso. Imagine aí que você tenha lá um financiamento para pagar. Eu acho que entre o povo de Deus é um esforço grande imaginar uma situação dessa, não é? Não? Eu digo isso porque lá no tempo antigo, no tempo de Moisés, o Espírito disse que o povo de Deus não tomaria emprestado, ele daria emprestado. Mas imagine que você tem aí um carnê com muitas e muitas prestações para pagar, e alguém chega e diz para você, olha, sabe aquela dívida enorme que você tem? Diante da qual você se angustia, será que eu darei conta de pagar? Será que não? Será que vai faltar?
Sabe essa dívida enorme que você tem? Não precisa mais pagar. Ufa! Alegria! Nós estamos falando de uma dívida humana, de uma dívida que é transitória. Os nossos pecados também são assim, irmãos, eles estão todos lá marcados. Jesus chega e diz para nós: olha, vem aqui, eu te perdoo, você não vai precisar pagar por nenhum deles. Que notícia maravilhosa, irmãos. E o que dizer da morte? Ele diz assim para nós: aquele que me ressuscitou, ele te ressuscitará também. Ou seja, aquele que me fez vencer a morte, te fará vencer a morte também. A morte que era o fim. A morte que era um abismo. A morte que guardava inúmeros segredos, mistérios, que nunca foram respondidos, que nunca foram compreendidos, que sempre foi sinal de maldição, de sofrimento, de desespero. O Senhor diz: olha, se você crê em mim, você nunca morrerá. Irmãos, que notícia maravilhosa que nós recebemos. Que novidade maravilhosa, anunciada aos mansos. Ele diz acerca de Jesus e do seu ministério, que ele foi enviado para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, consolar os tristes. Aqui existe uma outra situação que é muito clara para nós. Ao longo de toda a Escritura, a nossa relação com o Senhor depende, vamos dizer assim, de uma fragilidade nossa. A nossa relação com o Senhor parece estar vinculada às fraquezas, à destituição das convicções, das ideias. Parece-nos que quanto mais fraco, melhor. Às vezes, chegam irmãos na nossa comunidade lá, e quando nós os recebemos, nós perguntamos: como está, irmão? Tudo bem? Aí eles dizem: não, tudo bem, tudo ótimo. Eu digo assim com os meus pensamentos, né? Senhor, não poderia mandar uma pestinha aí sobre essa vida, sobre a vida do teu filho? Uma pestinha só, daquelas lá do Egito. Brincadeira, viu, irmãos? Não digo isso, não. Até tenho vontade, mas não digo. Quanto mais fracos, melhor. Qual é o papel de Jesus? Restaurar os corações quebrantados. Ele disse: eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, eu vim para os perdidos. Quanto mais nós estivermos enfraquecidos nas nossas convicções, nas nossas ideias, melhor é a nossa aproximação do Senhor, mais verdadeira, mais real, e mais efetivamente Ele pode fazer alguma coisa por nós. Libertar os presos, os cativos. Ouvimos isso aqui e dizemos: não tenho nada a ver com isso, não estou preso, sou livre, posso ir, vir, comprar, vender. Mas e nossas mentes? E nossas almas? Será que não são cativas? Será que não são escravas? Será que nós não estamos, de alguma forma, escravizados por este sistema que domina o mundo onde nós vivemos? Será que, de alguma forma, nós não estamos escravizados pelo dinheiro? Pelas glórias deste mundo? Será que de alguma forma nós não somos escravos das nossas ideias, das nossas convicções, das nossas certezas?
Será que de alguma forma nós não somos escravos das nossas posturas? Muitas vezes posturas religiosas, convicções religiosas. Estávamos aqui pedindo ao Senhor que nos faça livres. Para compreender estas coisas mais profundamente, nós precisamos de uma liberdade, irmãos. Para que estas profecias se cumpram diante de nós, nós precisamos de uma liberdade. E trata-se de uma liberdade que é dada pelo Espírito de Deus. O Senhor veio para consolar os tristes. Consolar os tristes. Veja, irmãos, o ministério do Senhor não tem muita relação com os homens nobres, com os homens felizes, com os homens ricos, com os grandes, com os entendidos. Se estamos abatidos, se estamos tristes, se estamos cansados, este aqui é o lugar. Jesus. Aqui é o lugar que nós encontramos o socorro. Aqui é o lugar que nós encontramos o sustento. Aqui é o lugar que nós encontramos toda a consolação que nos for possível e que for permitida por Deus. O Senhor veio também anunciar o ano aceitável de Deus. O tempo em que Deus trará justiça e juízo sobre toda esta humanidade. Não para destruir o mundo, não para acabar com o mundo, mas para marcar o fim de um tempo e o começo de um novo tempo. O juízo de Deus vem para marcar o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo, no qual todos nós estamos inseridos. Toda esta humanidade está inserida neste ciclo. Jesus falou dessas coisas, ensinou sobre essas coisas e nos concedeu o seu Espírito para nos ensinar muito mais ainda. Quanto mais as nossas mentes estiverem livres, quanto menos cativos nós formos, mais perto do Senhor nós estaremos e mais coisas nos serão reveladas, mais coisas nos serão ensinadas. Mais sabedoria nós teremos, mais discernimento, mais compreensão. O Senhor veio ordenar que aos tristes de Sião, aos tristes e cansados que estão no meio do povo de Deus, que se lhe dê glória ao invés de cinza. Irmãos, olha que maravilha. Preste atenção na leitura. Olha o texto. Como ele fala conosco. As mãos de Jesus, elas são abundantes em riquezas, em bênçãos. Ele traz óleo de gozo, ao invés de tristeza. Vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. A fim de quê? A fim de fazer com que todos nós sejamos árvores de justiça, plantações do Senhor. A fim de transformar as nossas vidas, irmãos, para que nós possamos efetivamente vivermos para Deus. E com toda certeza, viver para Deus não é viver enclausurado em templos, em sinagogas. Viver para Deus significa trabalhar em favor desta humanidade. Nós temos aprendido com o Espírito de Deus que o mundo é a nossa casa. Ele quer nos fazer árvores de Deus no mundo, para que aqui nós possamos dar frutos, para que aqui nós possamos produzir para toda esta humanidade, irmãos.
porque esta é a nossa casa. Nós vamos trabalhar para construir aqui um novo mundo. Já estamos inseridos neste contexto, já estamos trabalhando a serviço de Deus para a construção de uma nova humanidade, que será a nossa casa, que será a casa dos nossos filhos, que será a casa dos nossos netos. Isso é tão verdadeiro, que no versículo 4 ele diz assim, olha, vocês edificarão os lugares antigamente assolados. Processo de reconstrução da humanidade. Restaurarão os lugares anteriormente destruídos. Renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. O céu é aqui, irmãos. O céu é aqui, porque é aqui que nós temos todas estas oportunidades de trabalho. É aqui que nós temos todas as oportunidades de participarmos no desenvolvimento da criação de Deus. No versículo 5 ele diz que haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos vos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis da riqueza dos gentios, e na sua glória gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro. Terão uma perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Amém? Irmãos, o plano de Deus para nós e para toda esta humanidade é uma coisa maravilhosa. Tudo descrito nas Escrituras, sendo agora, neste tempo, revelados com clareza pelo Espírito de Deus. Todos nós, o povo santo, estamos sendo chamados para sermos um sacerdote de Deus. Ele disse ali que os estrangeiros cuidarão dos nossos rebanhos e tudo mais. Uma forma de dizer que nós não viveremos simplesmente para comer, para trabalhar e comprar e vender. Até podemos fazer estas coisas, mas a nossa tarefa é outra. Nós estamos sendo chamados e constituídos por Jesus Cristo sacerdotes do eterno Deus. Homens e mulheres que trabalharão a serviço de Deus em favor de toda esta humanidade. Luz para esta humanidade. Se nossas almas perceberem essas coisas, irmãos, se nossas almas forem despertas para estas realidades que estão sendo colocadas diante de nós, se nós nos convertermos ao Senhor com todo o nosso coração, se nós entregarmos as nossas vidas a Deus, amando a Deus, como disse o Espírito há pouco, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, todas estas maravilhas de Deus se cumprirão nas nossas vidas. Os meus filhos, os teus filhos, serão conhecidos. Estarão no meio desta nação abençoada por Deus. Irmãos, há uma riqueza oferecida a nós, um tesouro que o mundo não conhece, que o mundo não enxerga, oferecido a nós por graça, por misericórdia.
Vamos concluir. Versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. Eu perguntaria, como não nos alegrarmos com Deus? Como não nos alegrarmos com o Senhor diante de tantas maravilhas? Como não termos diante do Senhor um coração grato? Como não termos diante do Senhor um coração arrependido? Como não nos alegrarmos com as obras de Deus? Com os propósitos de Deus? Como não nos alegrarmos com a porção que Deus nos dá todos os dias, com todas as coisas que estão à nossa volta? Como não nos alegrarmos com Deus, irmãos? Por que ainda sentimos necessidade de alegria fora de Deus? Por que ainda precisamos fazer uma viagem para nos alegrarmos? Nada contra quem viaja, evidentemente. Por que precisaríamos ganhar muito dinheiro para nos alegrarmos? Nada contra quem tem muito dinheiro ou ganha muito dinheiro. Por que precisaríamos fazer isto ou aquilo para nos alegrarmos, se nós temos este Deus oferecendo toda esta riqueza de bênçãos para nós? Ele diz, olha, alegrar-me-ei no Senhor. É a alegria da minha vida. É o conforto da minha vida, é o socorro da minha vida, é o Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus. Olha, não se trata de alegria que se expressa por meio de música, de cânticos, de obras. Não, é alegria que vem lá de dentro. Lá do teu interior, de satisfação, de paz, de alegria, de esperança, de fé. Certeza que os dias difíceis, eles virão, mas também passarão. Certeza de que as lutas poderão ser grandes, mas elas passarão. Porque o Senhor me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Não é maravilhoso, irmãos? Eu acho essa passagem assim maravilhosa. Gostaria de ter assim a capacidade mesmo, o espírito de me aprofundar mais ainda nessas ideias, neste entendimento, na compreensão dessas coisas. Porque certamente que ainda tem muitas coisas aqui que precisam ser reveladas para nós. Mas ele diz, olha, o Senhor me vestiu com a sua salvação, com a sua justiça. Que é Cristo, irmãos. O Messias, Jesus, como filho do homem, Jesus é descendente da casa de Davi, mas como filho de Deus é Senhor, tem nas suas mãos o Espírito de Deus, o poder de Deus. Não é o Jesus Deus que a igreja criou ao longo de todo o tempo. É um Jesus que, por incrível que pareça, é desconhecido, tanto de judeus como de cristãos. É um Jesus que tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, morreu por causa das nossas enfermidades, morreu por causa dos nossos pecados, mas não permaneceu na morte, ressuscitou, venceu a morte, abrindo as portas para que todos nós pudéssemos vencer também. Não é o Jesus Deus, ele não ocupa o lugar de Deus. É um ungido de Deus. Um irmão mais velho que nós temos.
portador, mensageiro de novidades maravilhosas. Certamente que chegará um tempo em que todos, judeus e cristãos, crentes e descrentes, todos perceberão e o verão e se curvarão diante desse nosso pastor. Como a terra produz os seus renovos, como o jardim faz brotar aquilo que nele semeia, assim o Senhor fará brotar justiça e o louvor para todas as nações. Amém? Irmãos, os planos de Deus, os propósitos de Deus, não são exclusivos para um povo, ainda que exista um povo escolhido por Ele. Os propósitos de Deus não são exclusivos apenas para aqueles que creem, apenas para aqueles que têm fé. Aqueles que não creem também fazem parte dos planos de Deus. Os descrentes, os perdidos, os tiranos. E este plano de Deus, este grande empreendimento de Deus, a grande edificação de Deus, envolve toda esta humanidade. Envolve todos os homens. E nós precisamos compreender estas coisas profundamente, porque nós estamos sendo chamados para sermos sacerdotes deste Deus, do Deus eterno. Isto não tem nada a ver com igreja, isto não tem nada a ver com religião. Ao recebermos o chamado do Senhor e ao nos colocarmos diante do Senhor como servos dele, nós estamos nos colocando como servos de uma humanidade. A questão não é mais simplesmente ser salvo para morar com Deus, não sei em que lugar do universo. Não estamos tirando a salvação do contexto, absolutamente, mas a questão é sermos salvos para ajudar esta humanidade, para trabalhar por esta humanidade. E todos nós podemos participar. Todos nós estamos sendo chamados para participar. E se nós pensamos na transformação da humanidade, para construir aqui um lugar novo, para restaurar os lugares assolados, então nós compreendemos mais profundamente que a seara é enorme. Há muito trabalho para ser feito. E Jesus já disse lá atrás, poucos são ceifeiros. Nós não estamos lidando simplesmente com o pensamento da igreja, da religião. Nós estamos tratando de uma outra coisa mais adiante, que o Senhor nos ajude a compreender estas coisas. Nós somos servos de Deus em favor desta humanidade. Eu não sei se mas é como se o povo de Deus ele se tornasse, então, o braço de Deus em favor dessa humanidade. Para levar luz a esta humanidade, para estender a salvação a toda esta humanidade, a todos os homens. Não sei, pastor, se nós podemos fazer tal analogia. Mas talvez possamos. Povo de Deus, povo chamado, aquele que se levanta e diz, Senhor, conte comigo, é como se ele tornasse, junto com seus irmãos, o braço de Deus diante de toda esta humanidade. Que nós estejamos engajados neste trabalho, compreendendo essas coisas, buscando a face do Senhor com muita frequência, pedindo a Ele que nos limpe, que nos dê tal liberdade, que tire as nossas mentes e as nossas almas da escravidão consumista, materialista, deste mundo que é um mundo de ilusão. O Senhor nos abençoe, nos guarde em seu Espírito Santo. Amém.